Vou deixar aqui. Então, basicamente, eu deixei reservado esse módulo, a gente, nesses dois encontros, dessa terça-feira e na próxima terça-feira que vem, às 18 horas, para falar sobre interpretação de análise de solo, que é uma atribuição, um elemento importante para o técnico agrícola, né? Hoje eu estava dando aula, eu vi lá sobre, no ano passado houve uma alteração do valor do CREA, né? Eu estava falando para os meninos da agronomia, eles têm que pagar a anuidade no valor de 500 e pouco, e os técnicos em agropecuária que forem se credenciar na entidade de classe, no Conselho Federal de Agronomia, Engenharia e Agronomia, é 250 anuidade. Então, você sabe que o CREA é uma entidade de classe onde vocês, técnicos agrícolas, futuros técnicos agrícolas, deverão se reportar, e eles é um órgão que é responsável pela fiscalização das suas atribuições profissionais, né, sua atividade profissional. Vou colocar aqui. E aí, uma das questões extremamente importantes, os alicerces muito importantes para a formação do técnico agrícola é saber sobre calagem e adubação. Então, vocês me perdoem se vocês já sabem, mas eu resolvi ainda, eu vou mostrar, vou dar uma aula sobre calagem e adubação, e se sobrar tempo, eu vou pegar o manual de recomendação de adubação, né? De acordo com o que eu mandei para vocês, deixei lá no Moodle, e o que eu tenho é o do Rio de Janeiro. Tentei achar o do Estado de Goiás, mas não achei com facilidade. Então, toda vez que vocês tiverem um manual de recomendação, não conseguirem do Estado, vocês podem pegar do Estado mais próximo, que for, ou ele tem impresso, né, procurar as versões impressas, ou as versões online, PDF, desse manual. E hoje eu resolvi ainda reforçar a questão do olhar em cima da análise de solo para a recomendação de adubação e calagem, né? Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou deixar aqui nos comentários. Então, o segundo bimestre a gente finaliza agora, né? Com esse módulo, módulo 8, e aí eu vou analisar a performance de vocês nas questões de múltipla escolha, o fórum, e a partir dali para a gente poder fechar a nota do primeiro e do segundo bimestre. E assim que eu fechar, eu vou passar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, por que a gente faz a calagem e a adubação? Então, a gente corrige, né, e aduba o solo para evitar com que haja uma erosão do teto produtivo das culturas com o tempo. À medida que as plantas elas são cultivadas pelo homem, ocorre uma reposição, uma remoção de nutrientes. Os nutrientes que compõem a matéria do vegetal, eles necessitam serem repostos. Então, essa reposição ela é dada por procedimentos de calagem, por procedimentos de adubação. As plantas existem em diferentes níveis de exigência, e essas plantas que a gente utiliza na agricultura foram plantas que foram domesticadas por sistemas de melhoramento, cruzamento. Hoje em dia nós temos até biotecnologia. E as plantas, essas plantas que o homem domesticou, elas passaram, nos últimos anos, a exigirem, a terem uma elevada exigência com relação aos nutrientes, e em solos com baixa fertilidade, isso seria um fator limitante ao seu desenvolvimento. Então, se você não adicionar, né, não suplementar, não repor os nutrientes extraídos de uma safra para outra, a planta não vai conseguir expressar o seu máximo potencial. E aí, a partir do momento em que você tem plantas com patamares de exigência, em que você cumpre com esses patamares de exigências, analisando, fazendo análise de solo, verificando o que a planta necessita e adicionando no solo aquilo que o vegetal necessita, você vai ter uma consequência, um aumento da produção e um aumento da qualidade desse vegetal.
Cada planta, né, então existem extrações diferentes, em toneladas por hectare, para os grãos em geral, nós temos valores variando de produtividade, que é quilo, né, toneladas por hectare, então eles podem variar de 3,6, dependendo da espécie, até 10,5. E aí, para essas plantas, quando você tem, quanto maior a produtividade, maior é a exportação de nitrogênio. Olha a diferença que tem. Aqui tem 77 quilos de nitrogênio por hectare exportados, quando ela tem uma produtividade de 3,5, e aqui 217, quando ela tem uma produtividade maior. Ou seja, toda vez que vocês observarem uma planta que produz muito, ela vai exportar muito, vai tirar desse solo muito nutriente, que depois precisa ser reposto. Quanto maior a exigência, maior a exportação. Olha a diferença do fósforo, de 9 quilos por hectare para 42. Então, pouco produtivo, pouca produtividade, muita produtividade, você vai ter maior quantidade de potássio. Dessa mesma regra vai seguir para o nitrogênio, para o fósforo, para o potássio, o cálcio, né, mas pouca diferença, alguns não tem tanta relevância, né, com relação à perda, o magnésio, de 10 a 38, mas em linhas gerais, nas plantas que têm altos patamares de produtividade em relação aos baixos patamares, você tem uma exportação sempre maior de nutrientes quando você tem maior quantidade, maior exportação, maior produtividade, tá bom? Então, botem na cabeça de vocês, se uma planta vai exportar o máximo de potencial, vai ter uma alta produtividade, logo ela vai extrair desse solo grandes quantidades de nutrientes. E aí, se ela extrai grandes quantidades de nutrientes, necessita de suplementação. No caso da silagem, variação de produtividade de 11 até 18. Para a silagem, você também tem aqui, 15, aumentou, tá? Aumentou a quantidade de nitrogênio extraído, aumentou a quantidade de fósforo, aumentou a quantidade, depois reduziu aqui, quase não variou para potássio, né? Sendo que potássio é muito importante lá no final do ciclo. E silagem você não deixa chegar no final do ciclo, né? Aqui, cálcio, 41 até 58, 28, né? De 28 a 32, quase igual, em diferentes produtividades por caso da silagem, tá? Então, é extremamente importante raciocinar em cima da exportação das culturas. E quando falta, né? Então a gente está falando de exportação desses nutrientes, e quando você não toma os devidos cuidados com nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, as plantas vão expressarem o que a gente chama de doenças abióticas, ou sintomas abióticos, ou deficiências minerais. Então aqui, clorose internerval decorrente da deficiência de magnésio para o tomate. Aqui, a queima de bordaduras, queima de bordas de folhas é deficiência de potássio. O potássio tem a ver com resistência seca, né? Então, você vai ter também esse sintoma, a água não está chegando e as células dos bordos das folhas, eles vão estar afetando. Então, o tomate vai estar com esse problema de deficiência de potássio devido à falta. Então, não houve uma suplementação adequada ou não houve uma calagem adequada. No caso daqui do fruto de tomate, no interior, necrose, né? Necrose é célula morta, é uma porção do tecido morto de tomate. Então, a necrose interna do fruto com sintomas de deficiência de cálcio e também você encontra isso acho que eu levei aqui no laboratório, eu plantei um tomate, coloquei em vaso e ele também estava com esse mesmo sintoma aqui, que a gente chama de fundo preto, que está relacionado ao cálcio. Então, no interior, você vê essa necrose interna e na base, né, o fundo do fruto, na base do fruto, vocês vão observar esse sintoma de deficiência de cálcio decorrente da falta de... É o sintoma na planta por deficiência, né? Deficiência é falta, tá? Falta de cálcio no cultivo de tomate. E aí, o que você mais espera para uma cultura é que ele expresse o vigor, que ele expresse qualidade, que eles vejam uma polpa bem desenvolvida, com bastante licopeno em tomate, que tenha um fruto bem desenvolvido, sem incidência de pragas e doenças, que você não tenha míldio, que não tenha sintomas que prejudiquem o desenvolvimento desses vegetais. Então, e para isso, você precisa dar um elemento, além da água, que está dentro
os componentes mais importantes para os vegetais, nós temos a água. Se faltar água, num curto espaço de tempo, a planta ela já vai, quando ultrapassa o ponto de murcha permanente, ela vai morrer e não tem mais como retornar. Então, quando não ultrapassou o ponto de murcha, você adiciona água, ela retorna ao que era, é um estresse, isso vai ter consequências quando você provoca estresse para as plantas, e a planta vai se desenvolver. Mas se ela ultrapassar o limite de falta d'água, aí ela morre, ela seca definitivamente, tá? Da murcha, ela avança para seca. Quando a gente fala de calagem, ele vai elevar o pH e neutralizar o alumínio, ele vai fornecer cálcio e magnésio para as plantas, ele vai aumentar a disponibilidade de nitrogênio e fósforo. Por quê? Porque os sítios de absorção, eles não vão estar ocupados pelos cátions, né, de H+, né, de hidrogênio, nem de alumínio. E aí você vai ter uma ocupação do nitrogênio e o fósforo, que são elementos essenciais para as plantas, ao contrário do hidrogênio, ao contrário do alumínio. Se você tiver uma acidez muito grande no solo, se não tiver um ponto de neutralidade, a disponibilidade de nutrientes ela não vai ocorrer. Esse gráfico eu já mostrei para vocês, esse é o ponto, a faixa de disponibilidade ideal. Então, alguns nutrientes eles reduzem com a faixa de neutralidade, e alguns a absorção ela é ampliada, ou a situação de basicidade, né? Aqui já a basicidade já não é bom para o fósforo, já começa a cair a absorção. O manganês e o zinco já começa a cair. Então, esses seriam a faixa, o ponto máximo para a absorção dos nutrientes pelas plantas, o nitrogênio, o enxofre, o boro, tá? Então, quando a gente analisa os resultados, né, das análises de solo, normalmente eles apresentam as somas de bases, e as somas de bases nada mais são que o somatório daquilo que foi detectado quimicamente num laboratório, da quantidade de potássio, da quantidade de cálcio e da quantidade do cátion magnésio. E quando a gente analisa, né, na análise do solo, a gente tem a CTC efetiva, é a soma de bases, que são esses três componentes, mais a quantidade de alumínio, que é um outro cátion, só que isso aqui é ruim para a planta, e esses três são bons para a planta. E a CTC total é aí envolvendo, né, hidrogênio mais alumínio, que é outro cátion, mais a soma de bases. Então, quando eu aplico o calcário, eu não quero que tenha hidrogênio mais alumínio competindo, né, que são também cátions. Eu preciso que fiquem os cátions dos nutrientes. Os nutrientes das plantas são cátions essenciais que vão compor, né, a fertilidade desse solo, que é mensurada por mais esse fator, mais esse resultado da análise, que é o chamado V%. Tá? Vejam bem, algumas das questões eu estou repetindo, mas com o intuito de fazê-los fixar, já que a gente está numa situação de EAD, para fixar o quão importantes são esses tópicos envolvendo adubação e calagem para a formação profissional de vocês. Tá? O V%, ele é a soma de bases, aqui, que é cálcio, que é potássio, cálcio, magnésio, e a CTC total, ó, que é hidrogênio mais alumínio, vezes 100, então isso é saturação. Então, você vai ter soma de bases, dividido, quanto mais bases tiver, maior vai ser a fertilidade desse solo. E o M, que é o valor da saturação de alumínio, então você vai calcular a saturação efetiva, está aqui, ó, a soma de bases mais o alumínio, né, que é o CTC efetiva, dividido só pela quantidade de alumínio que é dado lá na análise, vezes 100, tá? E aí você vai ter o valor de 0,1 centimol por decímetro cúbico de potássio, que aí seria o cálculo da quantidade de potássio nesse, né, para esse resultado de análise de solo. Para calcário, né, então você tem diferentes fontes que vão agir sobre os agentes que provocam acidez no solo, e eles vão agir com, por exemplo, você tem alumínio, a reação química, né, mais 2 vezes cálcio mais magnésio, e aí você tem igual a quantidade de calcário que você vai aplicar, considerando a PRNT igual a 100%,
né? Para solos argilosos, você tem 35% de argila, você pode aumentar até 25% da dosagem estimada. Você pode multiplicar por 0,25 do valor da quantidade de calcário calculado, por uma questão de textura. E se o solo for arenoso, multiplica por 0,15 para diminuir. Daí você pode, se os solos forem arenosos, que possuem 15% de argila, né, são menos que 15% de argila, você diminui em 0,25 a dosagem estimada para aplicação, porque quando você tem um solo arenoso, ele tem maior dificuldade de reagir, né? Então, a reação do calcário, ou até mesmo dos fertilizantes, eles são intimamente relacionados ao caso da matéria orgânica. Então, se não tem argila, que é um elemento importante, que vai aumentar essa reação do solo, que vai aumentar, vai permitir com que os nutrientes se liguem. Carga elétrica do solo, existe. A carga elétrica é onde os nutrientes, os cátions se ligam, eles ficam na argila. E se não tem, você pode aumentar a quantidade de carga elétrica pela questão de incorporação de material orgânico em solos que sejam arenosos. Aqui um exemplo, né, do que a gente mostrou para vocês, uma PRNT de 100%, um resultado de análise do solo, em que você tem um pH, que está aqui ácido, né, de 4,6 em água, pelo método de água, CaCl2, e aqui o fósforo, em Merest, né, o método, 0,6, e aí você tem aquele manual de análise, de recomendação de análise de solo, onde você vai pegar cada um desses valores de potássio, de cálcio, de magnésio, né, e vai comparar para saber se ele está alto ou baixo. Eu deixei ele em aberto aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Manual de calagem e adubação. No item, quando fala interpretação, né, deixa eu procurar aqui, ó, interpretação. Acho que é a página 18, aqui. Acho que é a página 100. Interpretação de análise do solo. Tem um nome aqui, ó. Tem um tópico. Aqui, ó, interpretação dos resultados da análise, ó, análise química de amostras do solo. Vamos lá para a página 100. Então, aqui, ó, nesse capítulo, eu deixei para vocês como leitura, né, recomendado, a profundidade de amostragem, o estrado, a gente já falou sobre isso, as coletas dos solos, e análises laboratoriais. Então, textura, as questões de físicas, né, carbono, e ele vai começar a mostrar as tabelas em que, ó, esse aqui é para o fósforo. Então, vamos ver, ó, miligrama por decímetro cúbico. Então, vamos lá. Então, é fósforo. Então, é considerado, vamos ver esse fósforo desse nosso exemplo que eu estou apresentando para vocês. Fósforo está, miligrama por decímetro cúbico, 0,6. Então, olhando nessa tabela, eu vou aumentar aqui o zoom. Gravaram 0,6? Eu vou digitar aqui, ó. A nossa análise que eu dei na aula lá, que está lá no slide, é de 0,6 miligrama por decímetro cúbico. É a mesma unidade, tá? Então, olhando nessa tabela, o fósforo, qual o nível dele? É muito alto, alto, médio ou baixo? Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês verem. O que vocês me dizem do fósforo lá da análise? Ele é baixo, médio, alto ou muito alto? Lá na análise é 0,6, tá certo? Tá aqui o valor, ó, 0,6. Olhando aqui ao fósforo, ele é muito alto? É alto? É médio? Ou é baixo? Falem para o professor.
João Messias, Luiz Eduardo, Matheus Henrique, Milene, Samara, Wilka. O fósforo que tem lá na análise de solo, nessa análise de solo aqui, ó. Ó o fósforo. Aqui, ó. Ele é alto, é baixo. Entenderam isso que eu estou querendo dizer? É difícil? Não é difícil não, né? Se o fósforo fosse igual a 15 agora, vamos imaginar assim, vou escrever aqui do lado. Se ele fosse igual a 15, qual nível que ele estaria no solo? Ele é alto ou ele é baixo? 15. Hã? Não é difícil, né, João Messias? Se for igual a 15, médio. Beleza, Wilka? Então, vocês entendem? Se ele estiver no nível baixo, eu vou gastar mais adubo fosfatado ou menos adubo fosfatado? No nosso caso aqui, ó, ele está a 0,6. Então, quando eu fizer a recomendação de fósforo, que ele está no nível baixo, logo eu vou gastar mais adubo fosfatado, certo? Se ele estiver no nível muito alto, eu vou gastar pouco adubo à base de fósforo. A minha formulação de adubação, ela vai ser menor. Entenderam isso? É difícil olhar essa tabela? Página 102, tá? Página 102. Então, qualquer análise de solo que vocês acharem, vocês vão aqui olhar e vão enquadrar e ver se ele está no nível maior ou menor e fazer os cálculos da quantidade do adubo fosfatado do formulado para, né, ou vai fazer formulado ou aplicar individualmente. Né? Lembrando, nitrogênio você aplica no plantio e cobertura e fósforo e potássio se aplica uma única vez no plantio. Tá? Vamos ver agora aqui, ó. Aqui ele está dando uma faixa de amplitude do potássio. Potássio, aqui, o potássio deu igual a 20. Olhando nessa tabela, a quantidade de potássio é baixa, média, alta ou muito alta? Falem para mim aí. Nível de potássio agora. Nível de potássio lá na nossa análise de solo é de 20. Tá? Olhando nessa tabela, agora essa coluna, né? O nível de potássio é médio, é baixo, médio, alto ou muito alto? Perfeito. Mas por que médio, João Messias? Ó, é de 46 a 90, tá certo? Na minha análise deu 20. Ó, até 45. 20 não está dentro de 45? Entendeu, João Messias? Se ficar mais fácil, quiser falar, pode falar. É isso que eu preciso que vocês entendam. Por isso que o professor está repetindo. Não entendeu? João, é porque ó, quando está de até 45, é de 0 a 45. Depois vem de 46 a 60. Ó, vou lá pegar a análise. Ó. Tá vendo o potássio aqui? Ó? Ele é 20 miligramas por decímetro cúbico. Ó, miligrama por decímetro cúbico. Então, para eu saber que essa análise de solo que eu estou apresentando aqui, se ele é alto ou baixo, deixa eu ver aqui. Eu venho aqui na tabela, e eu estou vendo aqui, eu venho na coluna de potássio, João. Ó, até 45 é de 0 a 45. Concorda comigo, João? De 0 a 45. 20 não está aqui? Se eu falar 50, entendeu? 50 ele estaria no nível médio. Se eu falasse que o resultado da minha análise de solo, do potássio, foi de 100, seria alto, tá certo? Tá entendendo? Ó, porque o 100 está aqui nessa amplitude. É entender aonde está o número. Ele está de 91 a 135. Está de 46 até 90.
está de 0 a 45. Entendeu, João? João, entendeu? E Luiz Eduardo, entendeu? Matheus, Henrique, Milene, Vitória, Samara, Wilka, entendeu isso? Olhar na tabela? Classificar se é médio. Agora, se o potássio for igual a 130, ele é baixo, médio, alto ou muito alto? Agora, para saber se vocês entenderam. 130. K igual a 130. Essa coluna. É baixo, médio, alto ou muito alto? 130, muito alto. Luiz Eduardo, olha aqui, ó. 130 não está aqui, ó. É 135. É mais ou menos assim. Vocês têm que entender. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma reta. Quando eu falo aqui, ó, ele vai... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha aqui. Ó, ele vai de 0, aqui, 0, até 45 miligramas por decímetro cúbico. Essa é a amplitude, onde começa, onde termina. Aqui, ó, 45 até começa de 46. Se o valor da minha análise estiver entre 0 e 45, é baixo. Se estiver entre 46 e 90, é médio. Se estiver entre 91, ó, por exemplo, então, se o valor do resultado for 92, 93, 94, 95, 96, 97, até 135, ele é alto. Então, Luiz Eduardo, eu falei que a minha hipótese que era 130. 130 está aqui. Então, ele é alto. Não é muito alto o resultado. Se K for igual a 130, o nível de K é alto. Vamos lá, agora o outro. Vamos colocar P igual a 24. Qual é o nível de P no solo? Sabe me dizer? Agora eu não vou olhar mais essa coluna, porque essa é de K de potássio e P de fósforo. Então, se o fósforo for 24, vamos ver se o 24 está aqui, ó. Então ele é alto. Parabéns, João Messias. Se ele for 31, João Messias, P igual a 31. Wilka está quietinha hoje, Wilka. Milene, Matheus, Luiz Eduardo. Perfeito. Muito alto, né? É muito alto, João Messias. 31 está aqui, ó. Ele é acima de 30, não é? Aqui, ó, é maior que 30. Tá bom? Então, maior que 30. Então, 31 é maior que 30, então ele é muito alto. Essa primeira resposta aqui está certa. Então, P igual a 31 é muito alto. Se P for igual, se a quantidade de fósforo na minha análise for igual a 18, então o resultado vai ser médio. Se potássio for igual a 88, o resultado é nível de potássio é médio. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver. Vamos ver os outros resultados da análise. Ó, aqui nessa tabela, fósforo e potássio, por um método de análise, é o MELIS, né? Está colocando lá, ó, P-MELIS, beleza? Que é o tipo de teste que é feito. E esse aqui, alguns laboratórios usam como extrator o ácido sulfúrico. E aí você tem os valores, ó, de 0 a 14, de 15 a 28. Se o resultado da análise por esse método for igual a 27, então ele é baixo. Se ele for igual a 125, então ele é alto de potássio, 125 de potássio.
né? Se for 125 de fósforo, é muito alto, ó. E aí, se ele é muito alto, eu preciso adubar, gente? Eu preciso suplementar o solo? Não. Se o nível de potássio é acima, é muito alto, é um nível toda vez que quando você comparar a análise estiver muito alto, você precisa gastar dinheiro com adubo à base de fósforo, de potássio? Não. É bem fácil, né? Isso aí, João. Eu gosto quando vocês falam que é bem fácil. É só você ver em qual amplitude que ele fica. A amplitude é isso. Maior valor, menor valor, ó. Então ele vai de 0 a 160 e ele vai fragmentando. De 0 a 56 ele vai fragmentando. E aí vai classificando os níveis. É isso que eu queria sedimentar, por isso que eu deixei a aula de hoje, a aula sobre análise química para essa coisa de você poder saber utilizar. A maior parte das pessoas, dos técnicos agropecuários que saem do curso, vocês estão no primeiro ano, vocês vão ver, não vão saber, daqui a pouco até, esquece fácil. Então é extremamente importante vocês ficarem sempre revendo esses manuais, entendendo bem, fazendo cursos, porque é uma coisa que vocês vão esquecendo, tá bom? Então, vamos ver aqui agora alumínio, tá? Vamos ver se o nosso solo, ele tem um nível de alumínio baixo, alto ou... baixo ou alto, né? Se ele for alto, é ruim, né? Então, vamos ver aqui na minha análise. Matéria orgânica... Aqui, alumínio. 0,8. Grave bem isso, 0,8. Então, eu vou lá na tabela e vou ver o nível de alumínio. 0,8 é um nível muito alto, né? Então, eu vou escrever aqui, ó. 0,8 foi o que deu na minha análise. Então, ele está... não está entre 0,3, ele está maior, ó. Esse sinal é sinal de maior, ele é 0,8, então ele é muito alto. Ou seja, você vai ter que aplicar calcário para poder cuidar desse solo. Então, a quantidade de cálcio mais magnésio, ó, nós temos essas amplitudes aqui, ó. Deixa eu fazer uma caixinha aqui para vocês verem. Ó, aqui está falando de cálcio mais magnésio, ó. Eu vou lá na minha análise e vou olhar cálcio mais magnésio. Quanto que deu? Ó, cálcio mais magnésio, 0,3. Eu venho para cá e vejo. Então, ele deu 0,3. Ó, ele está aqui, ó. É muito baixo, é bem baixo. Então, eu venho aqui e digito. Vou colocar aqui 0,3. Então, 0,3 é a minha análise. Aqui, ó. Meu solo é muito ruim. Ele tem muito alumínio e tem a quantidade de cálcio mais magnésio é bem baixo. Então, eu tenho que dar um jeito de, pelo calcário calcítico, calcário dolomítico, que são as duas fontes de cálcio e magnésio, incorporar no meu solo. Carbono orgânico. Carbono orgânico é saber se eu tenho material orgânico, material MO, material orgânico no meu solo. Vamos lá. Então é isso aqui, ó. Eu venho aqui, vou reduzir aqui. Beleza? Então vamos ver quanto que deu de carbono orgânico lá na minha análise de solo. Ó. Então, a matéria orgânica em grama por decímetro cúbico, ele seria esse valor aqui de 33,1. Às vezes ele vem separado só o C, tá? Nessa análise não tem carbono exatamente, porque a unidade é diferente, ó. O carbono orgânico é em grama por quilo, aqui, e aqui da análise veio em grama por decímetro cúbico. Daí vocês também precisam aprender essa história de, às vezes, a unidade do que o laboratório deu e a diferença da unidade que tem no manual. Então, isso que a gente está fazendo agora, na aula de hoje, é uma comparação dos valores da análise de solo com aquilo que está na recomendação de adubação e tentando detectar os níveis dos nutrientes, se eles estão elevados ou baixos, considerando quando eu tenho um nível muito alto, eu não preciso
fazer adubação. Quando ele tem um nível baixo, eu preciso fazer suplementações de cálcio, fósforo, potássio, nitrogênio, tá? E entendendo que quanto mais alto o nível de hidrogênio, mais alto o nível de alumínio, eles vão impedir, eles vão mascarar a absorção às plantas, a absorção dos outros nutrientes. Então, isso é uma questão importante. Vamos deixar o carbono de lado. Vamos pegar agora o pH. Então, aqui são as classificações dos níveis, ó. Pegando, ó, isso que eu estou projetando para vocês é um manual de calagem e adubação do Rio de Janeiro, de 2013. E aí eu estou comparando para poder classificar. Então, o pH, ó, ele pode ser extremamente ácido, fortemente ácido. O que vocês acham que o solo de vocês é? Eu vou pegar o valor lá, ó. O pH do solo é de 4,6. Vamos pegar esse em água. pH igual a 4,6. O que você diria se você tivesse que escrever um laudo a respeito dessa análise de solo? É alto, é baixo, né? Você pode só escrever. O fósforo ele está em níveis altos, o potássio está em níveis altos, o pH dele é um pH extremamente ácido ou não, fortemente alcalino ou não. Desse caso aqui, ó, o valor é 4,6. Em qual dessas classes ele se encaixa agora? Vamos ver se vocês entenderam. João Messias, você que está acompanhando aí, o resto está dormindo por causa do almoço? Está fazendo a siesta? Hein? Eu, às vezes, vou nas reuniões, às vezes me dá um sono, às vezes eu deixo o celular do lado ali, quando alguém me fala, eu acordo e vou prestar atenção, né? Mas o 4,6 está em qual amplitude? Ele é fortemente alcalino, sim ou não? O que vocês acham? Ele é moderadamente alcalino, esse solo? Ele é neutro? Ele é moderadamente ácido? Sim ou não? E vocês não estão entendendo, né? Ele é extremamente ácido ou ele é fortemente ácido? Qual dessas classes que o meu solo está? Perfeito, João Messias. Adoro você, João Messias. Ganhei o dia hoje. Por quê? O João Messias colocou 4,6, ó, porque 4,4 ele está aqui, ó, é um número relativo, então ele fica aqui, ó, 4,6 está aqui, então logo ele é fortemente ácido. Ele não é extremamente ácido. Se ele tivesse um valor de 4, né, João Messias? Se fosse 4, ia ser extremamente ácido. Então, o João Messias já é muito bom, Wilca. E aí, o João Messias já é quase um técnico agropecuário, já sabe interpretar a análise de solo, né, João? E aí nós temos outras planilhas aqui, com outros valores de limites aqui. Eu acho que aqui, nessa tabela, não está. Enfim. Eu já falei para vocês, considerando agora essa análise, né, a respeito, vamos falar do V% agora. Então, os nutrientes a gente pode consultar dentro desse manual de recomendação. Reforço que você pode utilizar do local. É importante que você use o manual de recomendação de calagem e adubação do estado mais próximo da onde você estiver sediado. Os nutrientes, né, hidrogênio e alumínio, se eles são altos ou baixos, vocês podem comparar. Você sabe que um solo, aqui ele é dado em grama por quilo, né, em algumas análises é dado em porcentagem, tá? Mas você vê aqui que ele tem grande quantidade de argila, quase o dobro em relação à areia. Aqui ele não deu o V% nessa análise, né, mas eu posso calcular com base nessas fórmulas que eu dei aqui, ó. V% é a soma de bases mais CTC total vezes 100. Então, se vocês quiserem praticar, gente, a respeito desse cálculo, vocês podem pegar análise de solos e quanto mais cálculos vocês fizerem de V% ou de CTC, melhor, tá? E aí, o V%, ele tá vendo que ele é multiplicado por 100 aqui, ó, ele vai dar um valor em porcentagem. Se ele for acima de 50%, nesse cálculo, esse aqui é de um solo da área de Sapezal, do Mato Grosso. Ele é um solo fértil, ou se ele estiver abaixo de 50%, ele é um solo distrófico, que a gente chama. Solo eutrófico, quando o V% é acima de 50%, e distrófico, quando o V% é abaixo de 50%.
quantidade de nutrientes ela é reduzida. Aqui, uma continuação, né, da análise, acho que é um outro perfil, né, do solo, e aqui o cálculo da quantidade de calcário, né, que vocês vão ter que aplicar, né, mais 25%, ó, foi 3,3, mais 25%, por causa que o solo é argiloso, o valor de 4,1 toneladas de calcário, considerando uma PRNT de 5%. Então, você vai pegar esses valores aqui marcados em vermelho, que eu coloquei, ó, 0,3 de cálcio mais alumínio, ó, mais, deixa eu pegar aqui, 2 vezes alumínio mais 2 menos, é uma outra fórmula diferente do que eu dei na última aula sobre a quantidade de calcário, né? Então, 2 vezes a quantidade de alumínio, que é 0,8, ó, 2 vezes 0,8, 1,6, mais 2, menos 0,3, que é o valor de cálcio mais alumínio, que é igual a 3,3, que é mais 25%, multiplica por 0,25 mais o valor que deu, mais 3,3, vai dar o valor de 4,1, que é a quantidade em toneladas por hectare de calcário a ser aplicado. Aqui, uma outra análise de solo, em que você tem um pH já quase perto da neutralidade, a quantidade de fósforo, né? E você também pode comparar cada um desses componentes, a CTC, calcular a soma de bases, para calcular o V%, o teor de argila, para a questão da tomada de decisão para calcareação, e de novo, aqui é 2 vezes a quantidade de alumínio, que é 0,2, vai dar 0,4, mais 2 menos a quantidade de cálcio mais alumínio, que é 1,5. Né, considerando uma PRNT de 100%, tá? Aqui. Esse negócio, acho que eu não posso tirar isso aqui, né? Senão ele vai sumir, a projeção. Então, eu posso, aqui, vários exercícios né, que você pode fazer para cálculo da quantidade de calcário, aqui para um outro solo, a quantidade de cálcio mais alumínio, né? V%, enfim, todas aquelas fórmulas que eu dei lá no início para vocês podem calcular aqui esses parâmetros e as suas funções que a gente chama de propriedades químicas. Aquela aula lá de propriedades químicas era justamente para falar a respeito desses componentes, tá? Então, a recomendação de calcário, né, o V2 menos V1 vezes o T dividido por 100, que foi o que eu dei na última aula, e aí, saturação por base desejada, isso é para a cultura, ela é muito, o que a cultura pede para quando você for fazer a recomendação, e a saturação por base atual do solo, que ela está aqui, a saturação, a saturação por bases, ela não está nessa análise aqui, a soma de bases, a saturação a gente tem que calcular com base na fórmula, a saturação de bases, que é o V%, ela não, essa análise que eu apresentei para vocês, ela não deu. Mas, em geral, algumas análises dos laboratórios, eles vêm como valor, né? A saturação de bases é o V%. Né? Estava confundindo com soma de bases. Tá? Então, essa é a fórmula que a gente já falou sobre a recomendação do calcário, e aí vocês podem variar os valores, para fazer analisar se ele está nível alto ou baixo, comparando com as tabelas do manual de recomendação, e podem calcular o V%, calcular esses parâmetros para chegarem aos valores de quantidade de calcário que você tem para aplicar. Aqui uma outra análise, né, e aqui o valor calculado utilizando a fórmula, né. Então, você tem aqui um valor de 60 do V, provavelmente da cultura que ele quer utilizar, menos 43,3, que foi o valor calculado do V%, que ele acha que a gente não pôs, né? Vezes 8,3, que é a CTC, ó, tá aqui, ó, dividido por 100, e aí vai dar um valor de 1,4 toneladas por hectare. É uma segunda fórmula, a segunda maneira de calcular a quantidade de calcário, a necessidade de calcário para aplicação. Sobre a adubação, né, vamos falar sobre nitrogênio. O nitrogênio é um componente extremamente importante, que ele é a molécula que vai compor as proteínas, né, de um vegetal. Ele é um elemento móvel, muito móvel na planta. O verde da planta está relacionado, o vigor da planta está relacionado com o nitrogênio.
Ele é muito essencial, muito importante, principalmente na fase vegetativa. Ele tem uma mobilidade muito grande nos solos, ele pode cair no lençol freático, ele pode se lixiviar se o regime de água não for adequadamente manejado. E as formas de nitrogênio que as plantas absorvem, então, são 1, 2, 3, 4 formas, né, que é o N2, que tem uma tripla ligação, que ele vai ser quebrado, bactérias fazem essa transformação desse nitrogênio na natureza, o nitrito, né, o NO3, o NH4, o amônio, e o nitrogênio orgânico. E sendo que dessas 4 formas que existem, então, essas 2 do meio aqui que são absorvidas pelas plantas, somente. O N2 que está no ar, lembrando que 75% do ar é composto de nitrogênio, esse nitrogênio as plantas não absorvem, e eles vão absorver o NO3 e o NH4. Então, a gente sabe que nitrogênio ele é muito essencial, importante para as proteínas do vegetal que a gente utiliza para a nossa alimentação. Vocês sabem que muitos vegetais, a gente pode substituir a proteína de origem animal por proteína de origem vegetal. Os veganos, eles se baseiam nesse tipo de premissa. E esse nitrogênio, né, para essa proteína, o benefício dessa adubação nitrogenada sem dúvida alguma, que ele tem uma parcela muito significativa para o incremento, o aumento da produtividade das plantas, o aumento do teor de proteínas das plantas, tem a proteína da soja, né, que a gente utiliza na culinária. A qualidade do produto final, ela está muito relacionada com uma adubação no nível adequado que a planta requer. É disso que a gente está falando. A gente não está falando nem de excesso, nem de déficit. Com relação à adubação, eu não posso dar a mais. Lembrem, água é muito bom para a saúde. A gente sabe que a gente tem que tomar lá 2 a 3 litros de água por dia. Se eu tomo 10 litros por dia, então o excesso sempre também não é uma relação diretamente proporcional. Eu tomo mais água, logo eu vou ficar mais hidratado, eu vou ter mais benefícios. Não, para as plantas é a mesma coisa a fotossíntese, a luz. Então, se a planta ela necessita de 12 horas de luz, em geral. Então, períodos do ano ela tem pouca luz, então o metabolismo dela reduz, são os períodos de inverno, períodos do ano que você tem muita luz, então, os períodos de verão, os dias são mais longos, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre dias curtos e dias longos. Então, verão e inverno. Então, isso vai influenciar na planta produzir. Agora, eu poderia dar 24 horas de luz para essa planta, e essa planta, logo, ela ia produzir o dobro? Não, existe um ponto máximo de produtividade, de conversão do carbono, do CO2, que está no ar por esses vegetais. Então, não adianta você dar 24 horas de luz. Ela foi biologicamente preparada para fazer fotossíntese dentro desses limites. E da mesma forma, eu gostaria que vocês entendessem com relação aos nutrientes. Existe um limite de máximo e um limite de mínimo. Não adianta você duplicar, triplicar, quadruplicar. Por que o professor está dando muita ênfase com relação à análise de solo? Para que você dê exatamente a quantidade de nutriente que a planta precisa. Tá certo? Para que ela aumente a sua produtividade. O que acontece se eu der excesso? Vai reduzir a produtividade, reduzir o teor de proteína, reduzir a qualidade do produto final dessa planta. Aqui, uma das formas de você observar, aqui, ó, olhem embaixo os ensaios, a gente faz em areia, é quase como um ensaio de hidroponia, a gente enche frascos, onde a gente retira o nitrogênio ou coloca doses. Eu posso fazer 2 tipos de ensaio, com dosagens de adubação ou com concentração, com a presença ou ausência de nitrogênio ou fósforo ou potássio, qualquer um. Esse aqui é um capim que é um ensaio com nitrogênio em que ele fez, ó, aqui ele colocou 105 miligramas por litro, aqui colocou 63 miligramas por litro, ó, muito, ele até cresce, né? Acho que para cá ele deve aumentar a quantidade de dosagem, aqui com 21 miligramas e aqui com 0 de aplicação de nitrogênio. Tem diferença ou não tem aplicação de nitrogênio para a planta? Por esses vasos. Sem nitrogênio, com uma adubação de nitrogenado. Você está vendo nitidamente, a planta é mais clarinha,
mais raquítica, pouco desenvolvida, pouca área foliar, com 21, ou seja, 21 miligramas por litro, não é a quantidade ideal de nitrogênio para esse capim, para essa espécie. E é dessa forma que as pessoas criaram os valores, as quantidades, os limites de nitrogênio, fósforo, potássio para cada planta. Então, você faz ensaios onde você retira ou faz dosagem, é um ensaio de dosagem, em que você percebe aqui, ó, essa aqui seria uma dosagem boa, aqui ele está mais verdinho, então você vai analisando o aspecto vegetativo da planta, você colhe isso aqui, seca e pesa, então a massa seca, a massa fresca da parte aérea do sistema radicular vai dizer se esse tratamento com 105, se 105 e 63 for o mesmo, olha a quantidade, 105 é o dobro. Se eles produzirem a mesma quantidade de massa seca, qual é a quantidade que eu vou aplicar do meu nitrogênio? Vai ter que ser esse aqui, eu não posso aplicar tanto nitrogênio. Quer dizer, eu posso até aplicar, mas eu vou estar jogando dinheiro fora. Está entendendo? Por isso que eu estou falando dos limites que você tem da quantidade de nutriente para cada planta. Então, olha, esse é um aspecto da folha, né? Folha normal, né? E a folha com menos nitrogênio, né? Sem nitrogênio. Ó, como ela fica mais clorótica. Então, a atividade fotossintética, como ela fica mais prejudicada. Acho que é pânico máximo aquela planta, deve ser o capim colonial ou braquiarão, né? Não tem nada a ver com o gênero braquiária, né? Mas eles chamam popularmente de braquiarão, né? Ou capim colonial. Então, olhem a diferença de uma folha normal com uma folha sem nitrogênio. Então, ela vai entrar em senescência muito mais rápido, ela vai ficar com uma clorose mais uniforme, né? Aqui a clorose por deficiência de nitrogênio em tomate, né? Você retira o nitrogênio e a folha vai ficar mais amarelecida. Então, o verde intenso, a cor intensa da folha tem uma íntima relação com as adubações nitrogenadas. Então, se você não oferece, ou se o solo é muito ácido, se ele é ácido, o nitrogênio pode até estar presente nesse solo, mas a planta não consegue absorver. Aqui, sem nitrogênio no feijoeiro, as folhas vão ficar mais velhas, né? Então, ó, a senescência. Então, ela fica mais velha muito rápido. E quanto mais cedo ela fica velha, que ela vai poder sustentar as vagens dos grãos. Porque todos esses fotoassimilados, eles vão se direcionar por dentro do caule e translocar para essa vagem aqui. Essa vagem vai ficar minúscula. O grão vai ficar minúsculo, o número de grãos formado, o tamanho dessa vagem, o tamanho do grão vai ser reduzido. Por quê? Porque esse solo não tem adubação nitrogenada. Então, a folha bacheira toda senescente, e quando você tem uma deficiência como essa, a consequência vão ser pragas e doenças que vão favorecer essa planta, né, com maior intensidade. Plantas mal nutridas, não só de nitrogênio, sem fósforo, sem potássio, elas, consequentemente, vão ficar mais suscetíveis. Por quê? Se ela não tem uma nutrição adequada, ela não tem como suplementar mecanismos de resistência da planta. Então, ela não vai resistir a ataques de pragas e doenças, e até mesmo competições com plantas daninhas. Os fertilizantes nitrogenados, também os mais comuns, ureia, e a ureia ela tem a quantidade de nitrogênio de 44%, esses valores são extremamente importantes para que vocês utilizem nos métodos de cálculo de adubação. O sulfato de amônio, ele tem enxofre, que é um macronutriente secundário, e o nitrogênio, 20%. Ó. O sulfato de amônio tem menos nitrogênio. O nitrato de amônio tem 32% de nitrogênio. Então, você pode utilizar formulações, ó, se o fósforo estiver adequado, você não aplica fósforo e aplica 20 de nitrogênio e 20 de potássio. Ou 25, 10, que são o que a gente chama de formulados nutricionais. Os formulados de nitrogênio, fósforo e potássio. Não foi por acaso que na última aula eu ensinei para vocês como calcular somente nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Eu não sei, às vezes possa parecer meio complicado, mas é um elemento extremamente importante e que eu vejo que a grande maioria dos técnicos sempre deixam para os engenheiros agrônomos calcularem, porque não conseguem dominar essa fórmula matemática, não conseguem entender essas questões
dos processos de escolha, dos tipos de fertilizantes nitrogenados, e assim por diante. Tá bom? Outras fontes, né, que vocês têm de nitrogênio, de fósforo e potássio, em que vão depender da matéria-prima, né, que deu origem a esse adubo orgânico, é o esterco, né, as várias categorias de estercos, de resíduos de animais, e as camas de frango que nós temos. Agora, falando sobre o fósforo, né, o fósforo ele tem baixa disponibilidade, eu vou falar esse aqui como o último slide, tá? Já vai dar 2 horas e vocês têm outra aula lá. E aí, na próxima aula, a gente continua, eu mostro deficiência e falo um pouquinho sobre isso. Então, o fósforo ele tem uma baixa disponibilidade natural nos solos do cerrado. Por quê? Porque os solos do cerrado, naturalmente, têm pH ácido. No entanto, eles são indispensáveis para qualquer sistema agrícola. Você não consegue produzir sem tiver a disponibilidade, a disposição de fósforo para as plantas. A função, geralmente, do fósforo é o desenvolvimento radicular. Então, quanto mais essa raiz se desenvolve, mais ela vai buscar por esses sítios nutricionais, mais ela vai buscar por nutrientes para ela poder se desenvolver. E no caso da pastagem, ela tem uma relação íntima com o perfilhamento, que é as brotações, a formação de outros perfilhos que se formam, né, como se fossem, elas têm os estolões, né, um caule subterrâneo embaixo da terra, e ele pode formar outros caules, né, como se fosse um método de reprodução assexual, que é o perfilhamento, nessa fase inicial. E isso é estimulado pelo fósforo. Fósforo, aliás, ele é um nutriente muito relacionado com a reprodução. O fósforo, ele também participa de reações vitais, né? Então, a respiração, né, a gente respira, inspira o oxigênio, ele cai nos nossos pulmões, ocorre dentro das células, dos nossos alvéolos pulmonares, e todas as células do nosso corpo necessitam desse oxigênio. Esse oxigênio, ele vai ser metabolizado, ele vai utilizar, as células vão ocupar pela respiração aeróbica e vão transformar numa molécula de ATP. E essa molécula de ATP, né, adenosina trifosfato. Então, a composição dessa molécula, que está intimamente relacionada com a respiração celular, com a obtenção de energia, eu falo respiração é energia, tanto para animais quanto para vegetais. E essa molécula que está envolvida com energia para vários processos metabólicos, ela tem na sua composição o fósforo. É extremamente essencial na floração, né, como eu falei para vocês, floração é reprodução. E formação de sementes, né, o período de reprodução sexual, o fósforo é extremamente importante e a sua falta, ele vai ter uma consequência para o vegetal. E aqui, para a gente poder finalizar, andropógon, o que acontece com o fósforo? Aqui já houve uma mudança de cor. Se a falta de nitrogênio, a planta ficava clorótica, aqui a folha, ela ficou com um arroxeamento, um avermelhamento, né, de andropógon em capim com a falta do fósforo. E aí, na folha normal, a consequência é que essa folha ficava verdinha. Então, folhas mais velhas, você vai ver uma intensidade do déficit de fósforo. Eu posso simular isso artificialmente com areia de construção, gente. Eu fico todo dia irrigando essa planta, e aí, qualquer planta vocês podem testar, né, com fósforo, sem fósforo, na quantidade recomendada. Você dilui o fertilizante na água, e aí você pode fazer um ensaio em que você retira o nutriente e vê a planta normal e a planta sem o déficit. Eu fiz um ensaio desse quando eu fazia faculdade, tá? As folhas ficam arroxeadas, e aqui um aumento da pilosidade, né, dessa planta em decorrência da falta de fósforo, que é uma dessas características. Tá bom? Eu não sei se ficou muito pesada a aula de hoje, ou então, porque não tem como fugir disso, essa história de interpretação de análise de solo, a questão da interpretação das tabelas, as questões das funções do nutriente. Se vocês repararem, eu estou meio que tentando repetir. Eu recomendo que vocês leiam os textos, vejam os vídeos que eu coloquei para vocês. Isso é muito importante para a formação de vocês. E se vocês forem fazer agronomia, por exemplo, vocês já estão um passo à frente, entendendo todos esses aspectos, entendendo a importância de dar a quantidade exata e nem a mais, nem o excesso
nem a falta dos nutrientes. Porque se você pudesse dar quantidades excessivas ou quantidades desuniformes, desequilibradas, você nem precisaria fazer análise do solo, nem precisaria fazer coleta desses solos nos campos, tá? Então, o professor vai parar por hoje aqui, exatamente 1 hora de aula, e eu agradeço a atenção de vocês, e eu espero que vocês tenham entendido, tá? Faço mais esse exercício que o professor fez, de utilizar o manual e quantificar, verificar se está alto ou baixo na análise de solo, os níveis dos nutrientes, tá bom? E os cálculos que estão ali presentes. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. E não esqueçam de desligar a página, tá bom? Para não ficar gravando aqui. Se ficar na sala, aí no computador de vocês, ou no celular, ele vai ficar salvando o vídeo, tá bom? Valeu, Luiz Eduardo, Wilka, João Messias, pela participação. Valeu, Matheus Henrique. Tudo de bom para vocês. Valeu, Will. Tudo de bom para você.